Oi, gente, eu sou a Carol. Eu sou a Lívia. E você está no Rainbow Meeple. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o review do Tulip Bubble. Estamos aqui com ele, Tulip Bubble, um jogo que surpreendeu muitas pessoas, inclusive a gente, quando foi anunciado na Spoiler Fest, né? O Tulip ele é um jogo não tão antigo assim, mas é um jogo já mais antigo e que eu acho que ninguém esperava que ele chegasse aqui no Brasil. E a Galápagos de fato surpreendeu todo mundo com o anúncio dele e finalmente ele vai estar chegando aí nas lojas muito em breve. A partir da próxima sexta-feira já inicia aí a venda antecipada dele. O Tulip Bubble vai estar à venda na nossa loja parceira, a Stand 42, e apoiadores do Rainbow Meeple, né? Conforme o plano, tem desconto lá na Stand, então é só apontar a câmera pro QR Code que está aparecendo aqui na tela e você já confere todos os planos e outros benefícios, né? Com também outras lojas parceiras, como a Aroma de Madeira e a loja de camisetas lindíssimas, a Oh My Goods. Hoje vamos trazer aqui o review do Tulip Bubble, contar para vocês como foram as nossas experiências jogando esse jogo econômico, né? Não são jogos que a gente tem muito costume em jogar, então vamos falar tudinho do Tulip Bubble para vocês daqui a pouquinho, mas antes, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E deixa aí nos comentários, né, contando pra gente se você estava aí ansioso ou ansiosa por Tulip Bubble. É um jogo lindo, lindo, lindo. Gente, sério, isso aqui é maravilhoso. Vem 3 tulipas dessa aqui de madeira. Elas são muito bonitinhas. Fora a arte, né, das cartas, enfim. Agora vamos embora pro review, que a gente vai destrinchar Tulip Bubble. O Tulip Bubble, ele é baseado numa história real, né, que foi a primeira bolha econômica da história, que foi a bolha das tulipas, que também é conhecido como tulipomania, lá em 1636, que estourou essa bolha, que foi quando a galera lá na Holanda, eles estavam comprando os bulbos de tulipa por um preço exorbitante e vendendo por valores mais exorbitantes ainda. A galera financiava até a casa para comprar esses bulbos de tulipa. E nesse jogo aqui, basicamente a gente vai fazer isso o jogo todo. A gente compra tulipas e tenta vendê-las para ganhar dinheiro, né? Porque no final do jogo, quando a bolha estoura, a gente tem que ter dinheiro. Ou, né, o jogo pode se encerrar antes dessa bolha estourar, quando a gente compra a tulipa ali mais rara de todas. O Tulip Bubble é um jogo para 3 a 5 jogadores. Aqui na caixa vem falando numa média de 50 a 70 minutos, indicado para 14 anos ou mais. É um jogo de especulação financeira e com muito leilão. Inclusive é leilão um atrás do outro. É realmente uma das coisas que a gente mais faz no jogo. E entrar nos leilões certos é extremamente importante. E também, né, tem toda a especulação ali do mercado, que é importantíssima. Você tem que ter aquela visão ali para conseguir, né, ganhar mais dinheiro quando você for vender as suas tulipas, né, que você conseguiu comprar anteriormente. O Tulip Bubble ele tem de 7 a 9 rodadas, porque como eu falei, ele tem 2 triggers de final de jogo. Um deles é quando a bolha estoura, então no jogo a gente tem cartas de evento de mercado. Essas cartas a gente abre a cada início de rodada e aí essas cartas podem fazer com que o preço de uma tulipa suba ou caia, enfim. E no final desse baralho, nas 3 últimas cartas desse baralho, uma das cartas é o estouro da bolha. Então, quando a gente abre essa carta, a partida acaba imediatamente e a gente conta quanto dinheiro cada jogador tem. Ou a outra forma de terminar o jogo é quando compra a tulipa negra, que ela custa 120 florins, então é um dinheiro assim difícil de se conseguir na partida. E aí quem compra ela acaba o jogo e essa pessoa ganha. E aí uma rodada ela é dividida em 4 fases. A primeira fase é a fase de mercado, em que a gente vai abrir justamente aquelas cartas de evento, em que vai subir ou descer o preço das tulipas. Depois a gente vai ter a fase de venda das tulipas, então todas as tulipas que a gente tiver comprado anteriormente a gente pode vender, né, dependendo do preço que ela está no mercado, do nosso desespero para ter dinheiro. Depois a gente compra essas tulipas e por último a gente faz a limpeza e vê quais tulipas que mais sobraram ali no display, para a gente aumentar o preço de umas e diminuir o preço de outras. Então basicamente é isso, assim, o jogo você compra e vende
E é isso, você saber o momento certo de você comprar, você saber o momento certo de você vender e você conseguir prestar atenção no mercado para manipular o mercado de uma forma vantajosa para você, né? Então, assim, é um jogo com regras muito simples, eu acho um jogo elegante, mas difícil de você ter essa, pelo menos para mim, né? Difícil de ter essa visão de especulação de mercado, para mim é complicado. Mas, para quem entende, para quem gosta, acho que é, assim, um jogão. Nós testamos o Tulip Bubble tanto em 4 quanto em 5 jogadores. E a média, né, de partida ficou ali entre 1h30. Que em 5, as partidas que a gente jogou ficou por volta de 1h30 até 1h40. E aí em 4 jogadores já deu uma reduzida ali para 1h20. Então, o tempo de caixa é de 50 minutos até 1h10. Passa um pouquinho disso, mas acredito que conforme for jogando mais e conhecendo o fluxo do jogo, até também vai depender muito dos leilões, de como vai ser cada leilão, de como cada pessoa da mesa se porta em leilões, porque isso também acaba dando, né, um tempo a mais de partida. Mas, no geral, eu achei que o jogo tem um fluxo muito bom e é um tempo de partida muito agradável, assim, eu não sinto nada maçante, muito pelo contrário, porque conforme vai chegando mais pro final, você fica naquela tensão de, meu Deus, tá chegando, eu ainda não tive lucros. A primeira partida foi ótima, porque eu olhava pro meu dinheiro e eu tava com quase a mesma coisa que eu tinha no início. Eu nunca tive mais do que eu tive no início. E, enfim, depois eu vou contar aí o que rolou, mas essas rodadas finais ali são meio tensas mesmo. Mas enfim, acho um tempo de partida bem bacana. Pro jogo que é. Né? E como a Lívia falou, um jogo extremamente elegante, muito simples de regras, mas uma estratégia muito, muito bacana. Falando um pouquinho sobre arte e componentes de Tulip Bubble, aqui esse jogo se destaca pra caramba. Gente, a arte é linda, 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 linda. Não, é delicado. É delicado. A paleta de cores é sensacional. É verdade. Muito bonito. É muito bonita. Desde a caixa, que é uma caixa compacta, mas que cabe perfeitinho, tá? Ele vem até um insert muito bacana, que a gente consegue colocar tudo direitinho, cartas eslivadas aí, ponto muito positivo também. E, inclusive, se você quiser conferir todo o unboxing dele, vai estar aqui nos cards e no final desse vídeo também, então assim que terminar esse aqui, se você não assistiu, já vai poder ir lá conferir. Enfim, aqui na caixa já tem a aplicação de verniz, as cartas têm uma textura, né? As cartas são... O desenho das tulipas é muito bonito. Sim, muito, muito mesmo. As tulipinhas de madeira são lindas, grandes. São grandonas, até maiores do que necessário. Os florinhos também, as moedinhas, né, que a gente utiliza durante toda a partida, é o que a gente de fato mais utiliza, né? Então, enfim, produção muito caprichada, muito bacana mesmo como veio. E parabéns aí ao artista, porque deu um show aqui nessas tulipas, elas ficaram muito lindas. Dessa vez não teremos a clássica pergunta roda bem em 2, porque o Tulip Bubble não roda em 2, né? Então não roda bem, não roda mal, não roda em 2, o mínimo é 3. É aquilo, né? Jogos de leilão você tem que ter pelo menos 3 pessoas, não adianta. Mas, como a Carol falou, nós testamos em 4 e em 5 jogadores. Acho que foi bom tanto em 4 quanto em 5. Em 5 é mais difícil você manipular o mercado, ter uma ideia do que vai acontecer, pelo menos eu achei. É muito mais leilões acontecendo, né? É um pouco mais caótico. São mais pessoas disputando aquela carta que você tanto quer. Às vezes vai 5 na mesma carta. Então, mas assim, achei o jogo bom tanto em 4 quanto em 5 jogadores. Não achei que teve uma grande diferença com o número de jogadores. Eu achei que em 4 só ficou menos caótico mesmo e talvez eu tenha gostado um pouco mais disso, mas acho que em 5 ter mais disputas às vezes também era interessante. Então acho que é um jogo bom assim para meio que qualquer número de jogadores, né, que ele propõe. E uma pena não dá pra jogar em 2, mas realmente esse aqui não teria nem como talvez colocar um bot ali pra 2, acho que não ficaria interessante. De fato, você ter mais pessoas ali jogando e fazendo aquelas especulações e os leilões é o que torna de fato o jogo muito bom.
um pouquinho sobre a sorte, né, envolvida aqui no Tulip Bubble, nas cartas de mercado, que são as cartas que a gente embaralha e de certa forma, o que traz a diferença a cada partida, essas cartas são sempre uma surpresa. Claro que, conforme você vai jogando, você vai sabendo quais cartas que tem, até mesmo nas primeiras partidas você já pode ver quais cartas que tem nesse deck, e ter uma ideia do que pode vir no futuro conforme o que já for saindo. Tipo, já saiu o aumento da amarela. Então, já sei que saiu um aumento da amarela, então já vou ficar esperto, então a probabilidade de aumentar a amarela já diminuiu. Então, tudo isso você tem que ficar muito de olho. Mas tem aquele quesinho de sorte quando vira a carta se bater com a tulipa que você adquiriu. E aí você já tinha se planejado todo para essa tulipa, né, ter subido ali no mercado e ainda sair uma carta de aumento dela, é onde ocorre o ápice, né? Mas também pode dar muito ruim, que às vezes você se programa, faz aquela tulipa subir e aí você vê, essa tulipa vai subir, vou investir nela, só que aí o que acontece? Dá ruim, ela pode estar lá na frente e cair 2, 3 casas, porque a mesma pecinha de tulipa nunca pode ocupar o mesmo espaço de uma outra. Então, se você tiver que descer e tiver 2 tulipas ali, ela vai ter que ir bem para trás. E aí isso pode ferrar muito, e essas reviravoltas são muito legais. Ao mesmo tempo que dá muita raiva, né, quando acontece com a gente. É legal quando você vê o amiguinho se ferrando um pouquinho. Eu gosto das cartas de evento, eu gosto dessa aleatoriedade, Sim, assim. Eu também curto. Não me incomoda de modo algum. Gosto bastante, acho que traz é divertido realmente ver o desespero das pessoas. E eu gostei bastante das cartas de mercado. E a bolha, quando estoura a bolha, quando tá chegando ali no final, que pode abrir a bolha a qualquer momento, você fica assim, super preparado, nem sabe se compra, se vale a pena comprar, se não vale, enfim. Eu gosto das cartas de mercado. Não, e legal que com a gente, nas nossas jogatinas, a gente já teve as 3 situações de fases da bolha, né? Tanto dela estourar sendo a primeira carta ali da parte de estouro, né? E aí, estourou, já era, é isso aí, galera, valeu, acabou, conta os florinhos e vê quem ganhou. Já rolou dela passar dessa fase e tá ali na penúltima, e já rolou de ir pra última, né? Então isso também é muito legal. Porque é isso, cada partida vai ser diferente da outra, inclusive uma carta de mercado fica do lado de fora, o que é algo muito interessante, porque aí tem aquele lance que eu falei de ir marcando, né, as cartas que já saiu, mas você pode estar marcando ou colocando alvo, esperança em alguma carta que talvez tenha até ficado de fora na partida, né? Então isso também é algo bem, bem positivo no Tulip Bubble. E agora então vamos para quantas cores do arco-íris daremos aí ao Tulip Bubble. Lívia já falou que hoje é por ordem alfabética, então eu começo, né? Bom, vamos lá. Eu tava com uma expectativa muito alta no Tulip Bubble. Achei o jogo muito bonito. E jogo de mercado de ações, né? Fiquei curiosa para ver como isso ia funcionar na mesa, né? Num jogo. E... enfim, me surpreendeu muito, realmente eu gostei bastante do Tulip Bubble. Senti que ele é um jogo que, conforme a gente vai jogando mais vezes, você vai entendendo muito melhor o funcionamento dele e você muda completamente sua forma de jogar. Tanto que na primeira partida, eu negativei feio mesmo. Tinha até comentado aqui no review que depois eu ia contar. É que na nossa primeira partida, eu fiquei com foi menos 41, não foi? Menos 40 alguma coisa. Gente, foi um caos, porque eu tava com pouco dinheiro e eu tinha financiado, acho que 2 cartas com valores altos. Nossa, eu joguei realmente muito, muito mal. E foi uma partida bem, bem triste. Mas aí depois, na outra partida, eu entendi melhor e já quase consegui ganhar, consegui fechar com 70 e pouquinho. Pô, uma evolução boa, né? E, enfim, e depois, conforme fomos jogando mais, fui sentindo que de fato teve uma melhora muito grande. E isso acontece em todos os jogos, né? A gente vai evoluindo conforme vai jogando mais vezes. Mas nesse daqui eu senti uma coisa que talvez, não sei se incomode as outras pessoas que estejam jogando pela primeira vez com alguém que já jogou muitas vezes. Eu senti uma diferença bem brutal, assim, de questão de pontuação, de entendimento do jogo mesmo. Eu senti que a primeira partida você fica de fato um pouco perdido, sabe?
E aí depois que você joga muitas vezes que você já entende, por exemplo, a nossa última partida foi uma experiência muito legal, em que a gente conseguiu comprar, né, a tulipa lá de 120 florins e encerrar o jogo com ela vencendo, né? E foi muito maneiro, a gente ainda ficou com uma grana sobrando, mas porque a gente já entendia muito bem aqui o funcionamento da andada, né, das tulipas. A gente focou em a tulipa vermelha, e aí com isso compramos várias cartas vermelhas, e a gente já estava na expectativa da próxima carta do mercado ser um aumento de vermelha, porque era um aumento que não tinha saído ainda. E já era a 6ª carta ou 7ª carta que estava sendo aberta, né? E aí, com isso, a gente conseguiu comprar bastante, até com uma certa facilidade. O que eu acho que se tivesse mais pessoas na mesa que já tinham jogado outras vezes, não teriam deixado tão fácil, né, a gente ter comprado ali algumas cartas, né, com valores mais abaixo. Teria entrado num leilão e disputado aquilo ali, fazer aquilo ali encarecer. E aí, com isso, a gente conseguiu lucrar muito. A tulipa vermelha, sei lá, a gente comprou ela a por exemplo, por 20. A gente tinha 2 dessas e a gente vendeu por 40 cada uma. Foi muita grana, muita grana. E com isso ainda conseguimos vender para o Nobre, que são as cartas de colecionadores que tem no jogo. Essas cartas são muito interessantes. Elas aqui embaixo vêm mostrando o que a gente precisa ter para vender para eles, né? Quais tulipas a gente precisa ter. E aí cada carta tem tipo um requisito e elas dão um bônus adicional, e você tem que vender exatamente as 3, cumprindo todos os requisitos dela para ganhar esse bônus. E aí esse Nobre é tipo o que dá mais de bônus, inclusive dele só tem uma cartinha, e aí vale 20, ganha 20, né, de bônus, é bastante coisa. E aí com isso foi por isso que a gente conseguiu juntar a grana e comprar a tulipa de 120. E eu tô falando aqui a gente, porque joguei em conjunto com a Lívia, a gente estava mostrando o jogo para alguns amigos, e aí estávamos em 6, e eu meio que joguei um co-op ali com a Lívia. Mas eu tava meio que... Eu que tava mais movimentando. Eu tava dormindo. A Lívia já tava com soninho. E também teve até uma coisa que eu fiz, a Lívia falou, você tá doida? Aí eu falei, não, vou arriscar aqui. Aí deu certo, que era justamente ter comprado outra carta vermelha, que aí a gente vendeu por muita grana. Mas no geral, a mesa toda gostou do jogo, né? O pessoal curtiu a experiência, todo mundo falou, pô, quero jogar de novo, porque agora eu entendi o jogo. E a gente também ficou nessa na primeira partida, né? Mas é isso. Se você já jogou Tulip Bubble e não gostou, ou se você for jogar uma primeira vez e não curtir muito, dá uma chance a ele, porque você tem um crescimento muito legal a cada partida, e achei isso algo bem interessante. Uma outra coisa que eu gostei muito no jogo foi a parte do financiamento, em que a gente pode não ter o dinheiro para comprar uma tulipa ou simplesmente não querer comprar ela ali naquele momento, então a gente financia aquela carta pelo valor que a gente conseguiu ali na disputa do leilão, ou até mesmo sozinho. Se ninguém disputou, você simplesmente vai pegar aquela carta só. E aí, digamos que num leilão eu tenha vencido essa carta aqui por 18 florins. Essa carta fica na frente do meu biombo, com os 18 florins ali em cima, e o meu token também, para marcar que aquela carta é minha, esse token fica preso, né? O que não é algo muito legal. E aí, como ação livre, a qualquer momento você pode comprar essa carta, pagando os 18 florins, né? Que foi, no caso, o valor que eu consegui por ela no leilão. E aí, esse valor eu pago ao banco, paguei 18, essa carta vem para mim. E o jogo ele te dá uma outra forma de jogar, né, essa parte do financiamento. Que, por exemplo, digamos que eu tenha financiado essa carta por 18 florins, e aí ela fica ali, tá financiada, chegou na parte de venda, e essa carta agora tá valendo, sei lá, 40 florins. E é o meu momento de vendê-la, né? Falei, pô, agora eu vou lucrar. E aí, você não precisa comprar ela para depois vender. Você simplesmente já pode fazer essa troca pegando a diferença do valor. Então, no caso, se ela tá valendo 40 agora e no financiamento tá ali 18 moedas, eu vou ganhar 22. Então, essa carta ela volta pro tabuleiro, né, pra parte ali de tulipas recém-vendidas, e eu ganho esses 22 florins, né, de diferença. E aí é muito legal, porque a gente consegue fazer algumas previsões do mercado e ficar financiando cartas para conseguir ganhar esse lucro. Às vezes, por mais que seja baixo, já é algo muito positivo.
No geral, eu adorei o jogo, realmente gostei muito de todas as experiências que a gente teve, até mesmo a primeira experiência que eu me ferrei lá, serviu como muito aprendizado. É um jogo que vale muito você ficar observando como cada pessoa joga, vale observar como aquela pessoa está se portando num leilão, que às vezes você quer ganhar um dinheirinho extra, então você disputa um leilão com ela. Enfim, então realmente tem todas essas nuances. E pra mim, eu vou dar 6 cores do arco-íris aqui pro Tulip Bubble. É um jogo que de fato entrou no meu coração. Uma pena não rodar em 2. Vamos ter que reunir aí amigos para conseguir jogar muitas vezes ainda o Tulip Bubble. Mas enfim, um jogaço. Se você gosta de jogo aí com mercado de ações e leilão, esse jogo vale a pena entrar na sua coleção. E agora quero saber o que Lívia achou. Lívia já conheceu tulipas holandesas, né? Toda fina ela. E aí, tava doida também pelo jogo, né? Jogo lindo, né? Muito bonito mesmo essas ilustrações. E manda aí, o que você achou do Tulip Bubble? Então, eu gostei muito do Tulip Bubble. Quando eu realmente não esperava que esse jogo fosse chegar. Quando a Galápagos falou do jogo, eu nunca tinha ouvido falar dele. Fui pesquisar sobre o jogo, vi que ele é um jogo meio antiguinho, né? Ele é de 2015, se eu não me engano. E geralmente a gente vê jogos sendo lançados aqui no Brasil, jogos recentes, né? De 2020, 2021, enfim, 2022. Não esse que é mais antigo, então realmente ninguém esperava. Fui pesquisar mais sobre o jogo, vi que é um jogo super bem falado, né? A galera gosta muito. E fiquei muito curiosa, né? Pelo jogo, pelo tema, enfim, adorei. E foi uma grata surpresa, assim, ter conhecido o Tulip Bubble. Como eu falei já no início do vídeo, ele tem regras super simples, é super elegante e eu acho ele bastante temático, né? Você tá ali, ele representa bem como foi a bolha, acredito eu, né? Naquela época, porque você vê as tulipas mais baratas sendo compradas quando estão baratas e aí acaba que quando o preço delas inflaciona, ninguém mais compra, tá todo mundo vendendo. Então, é bem legal essa dinâmica do mercado. Como a Carol falou, na nossa primeira partida eu também terminei devendo, fui muito mal, porque eu tenho muita dificuldade, né, em fazer as contas, né? Tipo, nessa questão da especulação financeira. Jogos econômicos a gente não joga, não tá tão acostumado assim. Jogos de leilão também é uma mecânica que a gente joga muito pouco, porque não roda em 2, né? Geralmente os jogos de leilão é 3 ou mais. Então, são jogos que a gente não tem tanta prática, né? De jogo, enfim. Então, assim, esse jogo, num primeiro momento, eu tive muita dificuldade de entender como é que funcionava a dinâmica do mercado. Terminei devendo na nossa outra partida, eu também fui muito mal. Mas é legal ver como a gente vai crescendo e entendendo melhor o jogo. Então, assim, é um jogo que você realmente tem que ficar atento o tempo todo no mercado, em tentar manipular o preço das tulipas, ver o que tu tá na mão, tentar valorizar aquilo para você vender com um certo lucro, tentar vender com um lucro. E foi nessa parte que eu gosto muito também das cartas de mercado, porque assim, se não tivessem as cartas de mercado, se a especulação do preço das tulipas fosse só na questão de compra e venda, ficaria muito óbvio assim, quem subiria e quem desceria. Seria muito mais controlado isso. Com as cartas de mercado, fica aquela expectativa, né? O que será que vai subir agora? Me planejei conseguir fazer com que a vermelha subisse. Aí vem lá, queda, cai em 2 o preço da vermelha. Então, assim, essa dinâmica eu achei bem legal, gostei muito das cartas de mercado, gosto, eu sempre falo isso, sempre que tem carta de evento mudando cada rodada, eu adoro isso. Gostei muito do Tulip Bubble, foi muito bom ver o nosso, né, crescimento ao longo das partidas, como hoje a gente entende muito mais o jogo. É realmente um jogo que você vê o teu crescimento, você vê ali a tua curva de aprendizado subindo. Regras elegantes, super simples. Gostei demais do Tulip Bubble. Ele também tem bastante interação, principalmente nas cartas dos colecionadores. Às vezes é uma disputa ali para tu vender as tulipas, porque você tem várias cartas de colecionadores, só que são todas iguais. Às vezes você se prepara para vender para você compra lá as 3 tulipinhas bonitinhas, está pronta para vender, vem alguém, passa a perna em você
E aí vende para aquele colecionador e aí aquele colecionador sai, e aí o próximo vem pedindo outra coisa e aí quebra tuas pernas. Então tem bastante interação. Fiquei muito chateada numa partida porque eu tentei vender 3 vezes, sempre vi alguém lá. Tadinho. Me dava uma rasteira, eu não conseguia vender interação, né? Aquele negócio de interação que vocês sabem que a gente adora. Então, assim, tem bastante interação na questão do leilão também, é bem divertido. Dependendo da mesa, tem gente que joga mais sério, mas tem gente que, dependendo da mesa, o leilão é uma festa. Então, sim, vai muito de mesa isso também. Mas, enfim, de um modo geral, eu gostei bastante do Tulip Bubble. Tava com grandes expectativas. E... assim, a primeira partida pra mim foi bem frustrante. Realmente eu não tinha gostado assim do jogo, mas eu entendia que era um problema meu com essa questão de prestar atenção no jogo e conseguir controlar o mercado, que eu tenho bastante dificuldade. Mas foi bom ver eu crescendo. Acho que o Tulip Bubble é um ótimo jogo para quem não está acostumado com jogos econômicos. É um ótimo jogo para você iniciar ali, porque ele é muito, muito, muito simples. Então, né, existem jogos econômicos aí que são bem pesados. Acho que o Tulip Bubble é um ótimo jogo para você botar o pezinho, assim como nós estamos botando o pezinho nesse grande mundo aí dos jogos econômicos. Deu vontade de conhecer os outros mais pesados, enfim. Gostei muito do Tulip Bubble, eu vou dar 6 cores do arco-íris. Foi muito bom. Acho que a única pena foi o que a Carol falou, que ele não joga em 2. Às vezes dá vontade de jogar, a gente viu o nosso crescimento, a gente tá com vontade de jogar mais e a gente não consegue, porque né, agora somos só nós duas aqui. Enfim, temos que reunir a galera aí pra jogar, mas é um ótimo jogo, muito bom mesmo. Foi uma grata surpresa aí o Tulip Bubble. Mas pra você que gosta de jogos econômicos, com certeza Tulip Bubble tem que estar na sua coleção. Se você gosta de jogar, né, aí com 4, 5 jogadores, acho que é um excelente jogo. Você curte leilão, cara, isso aqui tem um leilão classicão ali, aquele leilão, tipo, eu dou isso, é maravilhoso. E aí um fica sacaneando o outro, sim, e aí vai perder. Não, e rola aquilo, né, de tipo, pô, vai parar. Tem aquela pressão. E aí, pô, tem vezes que você cai na pilha e senta. Pô, Carol eu sento sempre, eu sempre entro na pilha. Mas, enfim, é um jogo que a gente recomenda muito. É realmente um jogo muito interessante, me surpreendeu. Gostei mesmo do Tulip Bubble. Mas sexta-feira ele já vai ser lançado aí, então se você estava ansioso por ele, muito em breve, já sexta-feira, tá logo aí, né? Sexta-feira, daqui a pouco é sextou, rapidinho passa. Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, né, de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações aí para você ficar por dentro dos próximos vídeos e nos acompanhar nas outras redes sociais por @rainbow_meeple. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.